olha só, eu coloquei, tá, um triângulo, retângulo, tá ok? Aqui dentro desse triângulo tem um quadrado escrito, tá? Tá dentro desse triângulo. Eu estou dizendo que é um quadrado. Eu quero que vocês determinem, tá? O que eu vou fazer com vocês aqui agora? Eu vou determinar a área desse quadrado. Quais são as informações que eu tenho na questão? Tá? Vou colocar aqui A, B, C, D, E, tá? Então vamos lá. Quais são as informações? Ele deu o segmento AB, que é 9. Ele deu o segmento, vou chamar isso aqui de F aqui, ó. F. Tá? E deu o segmento FD. E disse para mim que isso aqui é um quadrado. Tá? Ele pediu para calcular a área desse quadrado. O que é a área do quadrado? A área do quadrado não é igual a lado vezes lado? Vamos chamar de x, esse lado aqui. Né? Lado vezes lado, x vezes x. Então, eu vou ter que encontrar o valor desse x. Como que eu vou encontrar o valor desse x? Tá? Então vamos lá. Vou começar a resolver. Olha só, isso aqui é um triângulo. Tá? E o que eu posso verificar nesse triângulo? Existem outros triângulos. Ó, eu tenho um triângulo aqui em cima, ABE. Eu tenho um outro triângulo aqui embaixo. Eu estou pedindo o lado x, que é o... Deixa eu colocar aqui com a caneta preta. Tá? Então, vamos fazer a relação desse triângulo com esse. Tá? Por quê? Eu tenho a medida da base desse triângulo. Tá? E nesse triângulo aqui em cima eu tenho a medida da sua altura. Então, quanto menos incógnita, menos variável, é melhor, né? Então, eu vou a minha referência, meu princípio, eu parto disso aí, aonde eu tenho mais informação. Tá ok? Então, olha só, esses triângulos são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Tá? Isso aqui, ó, 90 graus, isso aqui é 90 graus. Tá? E seus lados são correspondentes. Ou seja, então, eu posso verificar pela situação lado, ângulo, lado. Tá? Ou seja, quando eu falo lado, ângulo, lado, eu estou dizendo que o lado que fecha esse ângulo, tá? Que está compreendido entre esse ângulo, tá? Eles são correspondentes. Então, lado e o ângulo entre eles. Tá? E tem uma outra situação também que eu poderia estar analisando aqui. Além de lado, ângulo, lado, ele também tem o fato que esse ângulo corresponde a esse. Tá? Aí poderia ser também ângulo, ângulo. Tá? Seria que são 3 casos. Então a gente poderia verificar aqui, ó, esses 2 casos. Tudo bem. Mas no visual, no olho, já dá para verificar que são semelhantes. Tá? Chega um momento que vocês nem fazem essa avaliação. Você já bate um olho e já vai na tentativa de regra de 3. Tá? Semelhança de triângulo é regra de 3. São lados correspondentes, que são proporcionais. Tá? Então, olha só, como que eu vou agora montar isso aqui? Esse lado, ele corresponde, ó, tá? A altura desse triângulo, ele vai corresponder o que? A altura do triângulo de baixo também. Então, você vai colocar um sobre o outro. Ó, 9 sobre x. Tá? Então, 9 sobre x vai ser igual... Olha a base desse triângulo. É x. Com a base do triângulo de baixo. Então, vai ficar o quê? X sobre 4. Mas preste atenção no seguinte. Na parte de cima... Olha só, na parte de cima eu coloquei as informações do triângulo maior. Tá? E na parte de baixo eu coloquei o triângulo menor. Tá bom? Por coincidência, né, nós temos x e x. Tá? Isso aí pode, às vezes, professor, aqui é x, por que aqui é x também? Porque a gente está calculando, né, um lado do quadrado. E os lados do quadrado são iguais. São iguais.
Tá? Por isso que aqui é x também. Aqui é x. Tá ok? Então, beleza. Então, olha só. Vocês têm que seguir essa linha. Se eu estou colocando no numerador, na parte de cima, tá? A informação do maior, tá? Então, toda a relação na parte de cima vai ter que ser o quê? O maior. Tá? E na parte de baixo, as informações vão vir do menor. No caso aqui do triângulo menor. Tá? Eu coloquei o triângulo menor na parte de baixo. Ah, professor, poderia ser o contrário? Como assim o contrário? Olha, presta atenção, eu poderia colocar o x, ou seja, o triângulo, as informações do triângulo menor na parte de cima? Claro, tá? Só que vocês têm que seguir essa sequência. Tá bom? Parte de cima, eu coloquei o maior. Se eu colocasse na parte de cima a informação do menor, tá? Aí teria que ser todos as informações da parte de cima dos menores. Tá bom? A gente tem que seguir essa sequência. Então, ó, 9 sobre x, ou seja, a altura desse triângulo sobre a altura desse triângulo. Vai ser igual ao quê? A base desse triângulo sobre a base desse triângulo. Regra de 3 simples, tá? Semelhança de triângulo, a gente trabalha com regra de 3 simples, cruzando, multiplicando. Então, vai ficar assim, ó, x vezes x igual a 9 vezes 4. X vezes x é x ao quadrado. 9 vezes 4, 36. Pronto, aqui ó, eu consigo encontrar o meu valor de x. Como é ao quadrado, eu passo para o lado de lá, tirando a raiz quadrada. Tá? Porque aqui é ao quadrado. Então, do lado de lá, ó, raiz quadrada. Eu tirei, ó, sumi com o meu expoente 2. E para o lado de lá eu levei que é em forma de raiz quadrada. A raiz quadrada de 36 é 6. 6 vezes 6, né? 36. Oi? Fala. Não é página, não. Isso aqui é um exemplo meu. Tá? Eu já estou trabalhando em cima da avaliação de vocês, que é daqui 2 semanas. Tá bom? Então, são questões já voltadas para a prova. Tá? Estou direcionando já para a avaliação de vocês. Tá bom? Porque eu estou aproveitando o tempinho de agora, como eu já tinha fechado o conteúdo, e mais o tempo de semana que vem para a gente trabalhar a revisão. Semana que vem deve ser 1 hora de aula. Tá? Eu estou gravando. Sim. Olha só. Deixa eu explicar isso aqui. Tá? X ao quadrado é igual a 36. Raiz quadrada e potências, tá? Uma é prova real da outra. Tá? Então, olha só. Vamos colocar aqui 6. Quanto que é 6 ao quadrado? Não é 6 vezes 6? 6 ao quadrado não é 6 vezes 6? Dá 36. Esse ao quadrado, tá? É a mesma coisa, tá? De eu passar para o lado de lá em forma de raiz quadrada. Então, ó, 6 vai ficar igual a raiz de 36. Quanto que é a raiz de 36? 6. Tá? Só que eu quero encontrar o valor de x aqui. Aqui eu só estou fazendo uma demonstração numérica. Tá? Quando a gente trabalha com variável, eu quero encontrar o valor de x. É o mesmo raciocínio. É o mesmo raciocínio. Ou seja, x ao quadrado é igual a 36. Que número elevado ao quadrado que dá 36? É 6. Só que eu demonstro tirando a sua raiz quadrada. Tá? Então, x é igual a raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Tá ok? Então, entendeu? Se fosse x ao cubo, você ia tirar a raiz cúbica de 36. Esse expoente que me direciona que raiz eu vou levar lá. Vai ser raiz quadrática, se vai ser raiz cúbica, beleza? Então é isso aí. Então, olha só, eu encontrei o valor de x. Eu pedi o quê? A área. A área é 6 vezes 6, que é lado vezes lado. 6 vezes 6, 36. Então tá aqui a nossa resposta. Tá? Eu estou gravando essa explicação aqui. Tá? Eu vou colocar para vocês lá. Vamos fazer mais uma. Eu vou apagar essa questão aqui. Vou fazer mais um exemplo. Não precisam copiar, tá, gente? Só preste atenção na aula aí.
Então, vamos fazer agora lá em Teorema de Tales, quando a gente fala em feixes paralelos, tá? Feixes paralelos. Eu vou colocar aqui duas transversais, tá? Aí a questão, ela me deu... Espera aí. Estou vendo a questão errada. Então a questão me deu 6 e 9 e falou que a medida, tá? Vamos colocar aqui reta R, S, T. A medida de R até T é, cadê? 12. 12. Tá? Ele está pedindo para calcular o valor de x. Preste atenção, como que eu faria essa questão? Regra de 3, tá, gente? Olha só, teorema de Tales, semelhança de triângulo, é tudo regra de 3 simples. Tá? Depois que vocês montam, cruzou e multiplicou. Então vamos lá. Eu tenho que relacionar lados correspondentes. Tá? Ele me deu, e vamos trabalhar com as informações. Ele me deu o 12, não foi à toa não, vamos utilizar o 12. Tá? Eu preciso do 12 para resolver essa questão. Então, então a gente sempre parte, o nosso ponto de partida são os dados da questão. Eu não posso vir colocando esse lado com esse, né? Tá? Eu tenho que verificar primeiro quais são meus dados para verificar qual é o meu ponto de partida. Então, meu ponto de partida aqui é o 12. Tá? Ele me informou que esses dois segmentos aqui junto, ó, esse com esse, dá 12. Show? Se esses dois dá 12, então tem que trabalhar também com esses dois. Se ele está falando que isso aqui com isso é 12, então olha só, vamos projetar aqui também. Meu lado correspondente, então aqui vai ser, ó, esse com esse. Opa, mas aqui eu não tenho a soma, mas eu posso somar. Ó, 6 mais 9 dá 15. Né? Então isso aqui, pronto, isso aqui é importantíssimo. Então agora eu posso fazer 15 está para 12. Ó, 15 está para 12. Vocês percebem o seguinte, o que o professor faz? Tá? A forma de eu mostrar para vocês. Eu pego um lado, coloco em cima, e seu lado correspondente, eu coloco embaixo. Meu raciocínio é sempre esse. Ó. Então, coloco um lado, peguei um lado, coloquei no numerador. E seu lado correspondente, ó, coloquei embaixo. Ele tem que ser igual a uma outra razão que seja a mesma proporção. Se eu estou falando dessa projeção, então a gente vai ter que trabalhar. Eu vou escolher um desses dois aqui e relacionar com um desses dois. Eu vou colocar 6 sobre esse segmento? Não. Por quê? Posso colocar? Posso. Tá? Poderia chamar isso aqui de Y. Mas eu quero X. Então eu vou colocar o quê? O 9. Eu vou relacionar esse com esse. Eu não posso fazer, tá? Esse com esse. Eu vou fazer seus lados correspondentes. Eu não posso colocar 6 está para X. Porque ele não corresponde. Qual é o lado que corresponde a esse 9? É o X. Então, olha só, eu estou colocando o que em cima? Esse lado aqui. Então, eu vou colocar o 9 também em cima. Tá? Seguindo, tá? Esse lado. E embaixo, estou colocando o lado de lá, que é o correspondente, que é X. Pronto, agora, ó, cruza. Esse aqui é o mais fácil da história. Tá? Então, 15 vezes X vai ficar 15x igual a 12 vezes 9. Tá? Então 6 para mim não foi necessário. Tá? 6 para mim ele está sendo projetado, ele está sendo correspondente a esse segmento aqui. Ó.
Se eu colocar 6 sobre esse, eu vou calcular esse segmento. Só que eu estou querendo esse. Aí eu coloquei o 9. E numa regra de 3, a gente trabalha aqui com duas razões. Ó. Tá bom, a gente escolhe uma para outra igual a uma para outra. Acabou. Não tinha necessidade de colocar esse com esse, não. Tá, eu já encontro o valor de x. É o que ele pediu. Não tem necessidade de ficar perdendo tempo calculando esse, não. Tá? Então vai ficar assim, ó, 15x, 12 vezes 9, fazendo essa continha aí, dá 108. Então, x é igual a 108 sobre 15. Esse valor aqui, dividindo, dá... Deixa eu fazer isso aqui. Então, andar mais rápido. 108 dividido por 15. Fazendo essa continha, dá 7,2. Acabou a questão. Eu só pedi o x. Tá? Então, o que eu fiz? Lados correspondentes. Ó, lados correspondentes. A gente tem que verificar isso. Então, 15 corresponde ao 12. 15 sobre 12. Ótimo. Eu quero x. Então, vou olhar para o 9. Esqueci o 6. Para lá. Se eu quero x, ó. Então, 9 está relacionado a x. 9 sobre x. Igualei, cruzei, multipliquei. Tá? Esse é o raciocínio. Teorema de Tales. Quando tiver feixes paralelos, transversais, vocês vão fazer dessa forma. Tá? Vocês vão fixando, fazendo uma questão. Começa pela uma questão mais simples. Tá? E, como eu falei com vocês, hoje eu já estou trabalhando, tá? Questões que vai ajudar vocês aí na prova. Tá? Então, vamos fazer a próxima. Qual aula? Essa aula? Essa aula, ou semana que vem, final de semana, de repente até hoje. Tá? Até hoje. Isso cai muito, tá? Em prova. Eu coloquei, eu não sei se vocês já viram o vídeo que eu coloquei lá no Clipe Escola, mas lá no YouTube lá eu coloquei duas questões que caíram em institutos federais. Eu vou tentar buscar mais questões da Instituto Federal. É porque o IFE aqui é Fluminense, tem IFE em Minas, tem IFE no Sul, tá? Então, são provas, eles seguem mesmo o raciocínio. Vocês podem estar estudando questões do IFE lá do Norte, tá? Achei questões de semelhança triângulo, teorema de Tales, tá? Semelhança triângulo cai sempre, porque é regra de 3. A regra de 3 está presente praticamente na matemática inteira. Você pode trabalhar com bastante coisa com a regra de 3, por exemplo, aqui na geometria, na química. Então, o raciocínio de regra de 3 é algo proporcional ao outro, né? Então, triângulos semelhantes são proporcionais. Então, por isso que a gente está trabalhando com regra de 3. Tá? Vamos lá, vamos fazer mais uma questão aqui. Oi? Não, vai cair questão igual, não. Vai cair questão... Olha só, matemática, ela não muda muito uma questão para outra, tá? São questões similares. Eu vou colocar questões similares, sim. Vai ter questões similares que a gente já viu. Essas duas, né? Eu costumo trabalhar questões quando assim, faltando as semanas véspera de prova, né? Questões que vão direcionar vocês. Então, à medida que vocês vão assistindo e prestando atenção nessas aulas, essas últimas aulas, vocês vão organizando a cabeça de vocês. Né? O que acontece? O bimestre inteiro a gente vai lançando conteúdo. Aí chega na última semana, o que eu tenho que fazer com vocês? Eu tenho que direcionar, tá, algumas questões para vocês se organizando. Porque imagina, como vocês vão, véspera de prova, 10 disciplinas, estudarem todas as questões que foram dadas. Tá? Então, por isso que a direção é importante. Tá? Então, preste atenção, esse vídeo aqui é muito importante. Semana que vem também a gente vai ter mais uma aula direcionada. Tá? Vamos fazer mais uma que dá tempo aí. Tranquilo. Vou colocar aqui um triângulo. A medida é 5, 6
ele falou que isso aqui, ó, 15. Tá? Bem, olha só, é triângulo. Teorema de Tales, quando você estuda o Teorema de Tales, aí lá em semelhança de triângulo, ele fala de Tales, porque Teorema de Tales é a base da semelhança de Tales, a semelhança de triângulos. Tá? Então, eu consigo ver aqui, ó, triângulos semelhantes. Como? De cara dá para ver. Esse triângulo aqui, ó, é semelhante a esse triângulo maior. Tá? Ele pediu, vamos lá na pergunta, eu esqueci de colocar aqui. Qual foi a pergunta? A medida, isso aqui seria... Ah, tá, isso aqui é o CE. Deixa eu colocar as letrinhas aqui. A, D, e aqui seria o B. Tá? Ele pediu o CE, o X aí da questão. Então vamos lá. É o mesmo raciocínio de lados correspondentes. Depois que vocês conseguem pegar essa manha de identificarem lados correspondentes, vocês fazem qualquer questão, gente. Olha, esse lado é correspondente a esse. Né? Vamos lá, vamos colocar aqui a solução aqui. Ó. Cada hora aí, vamos lá. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho 15, ele deu 15, que é a medida A. Eu tenho esse segmento AD, tudo isso aqui foi dado, tá? Eu não calculei nada. Foi dado aqui o segmento AE, e eu quero o segmento S, tá? Que é o X. Vamos lá, vamos identificar os lados correspondentes. Vamos começar, tá? Seguindo a linha do... A gente pode seguir pela linha do Teorema de Tales, tá? Ou semelhança triângulo. Tanto faz. Tá? Que praticamente dá na mesma. Né? Então, olha só. Porque quando a gente fala em Teorema de Tales, o que acontece? A gente lembra logo dos feixes paralelos e as suas transversais. Tá? Quando a gente fala em Teorema de Tales. E quando a gente fala em semelhança triângulo, é triângulo. Então, como a gente está com o triângulo aqui, eu prefiro que vocês identifiquem de cara as semelhanças dos triângulos. Tá? Como eu falei, esse triângulo está para esse triângulo. Então vamos lá, olha só. Presta atenção. Esse lado tá? Eu vou fazer até uma forma melhor aqui. Eu vou dividir. Vou colocar esse triângulo menor, colocar aqui ó 5 e 6. Eu vou colocar aqui o maior do lado de cá. Aqui é 15. E aqui, ó, 6 mais x, tá? 6 mais x. Fique atento a isso. Por quê? Eu peguei o triângulo maior, trouxe ele para cá, eu dividi, tá? Aí eu estou representando ele separadamente. Peguei o triângulo menor, coloquei as medidas aqui do menorzinho e do maior, tá? Coloquei 15 e aqui 6 mais x. Não é 6, é 6 mais x. Tá? Vamos lá, agora é só montar a regra de 3. Presta atenção aqui. É só fazer um lado estar para o outro. Né? Vamos lá, esse lado está para esse, né? Então, ó, 5 sobre 15. Que vai ser igual ao quê? Esse lado está para esse. 6 sobre 6 mais x. Como é simples. Na hora que vocês... sim. Eu não sei se eu conseguiria. Tá. Olha só, Larissa. Tem um triângulo e dentro desse triângulo tem um menor. O que eu fiz? Primeiro eu estou identificando esse triângulo menor. Pronto. Aí eu coloco as medidas deles. Tá? Esquece o restante. 5 e 6. Tá, aqui não foi dado. Tá? Não foi dado nada. A parte de baixo. Aí agora eu vou olhar o triângulo maior. Aí você vai olhar o maior, tá vendo? Tira isso aqui. O maior. Qual é o lado do maior? Aqui o AB, 15. Qual é o lado aqui, ó? 6 mais? Conseguiu enxergar? Conseguiu ver isso aqui? 6 mais x? Aqui. Show.
Pronto. Aí agora é só relacionar lados correspondentes. Ó, 5 está para quê? Para 15. É o seu lado. E 6, essa parte aqui já é simples quando você relaciona, né? Então, às vezes é na hora que aparece muita figura assim que vocês não conseguem identificar. Mas pensem, quando tem um triângulo escrito em outro, pensem separadamente. Olhem para o pequeno, depois olha para o outro triângulo, que é o todo aqui. Tá? Então, só cruzar aqui, né? Pronto, aqui já é matemática, fazer conta, né? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 6 mais x igual a 15 vezes 6. Aí distribui. Aí vai ficar assim, ó, 30 mais 5x. 15 vezes 6 dá 90. Então, para cá. Agora é só organizar isso aqui, ó, 5x igual a 90. Façam com cuidado essas equações, que às vezes vocês entendem o conteúdo tudo, chega aqui, cara, erram besteira, sabia? Eu pego o errinho aqui. Na hora de passar para um lado para o outro, sei lá, é distração, cara. Tá bom? Se concentrem. Então, 5x é igual a 60. Então, x é igual a 60 sobre 5. X é igual a 12. Tá aí a questão. Tá? Está encerrando aqui. Peraí, não sai ninguém agora não. Só um minutinho para verificar aqui a presença de vocês aqui. Quem tá? Eu vou